Amados irmãos, graça e paz. Bem-vindos à edição número 120 do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Este programa tem como intuito a difusão da boa nova do Evangelho através da administração da palavra, que busca, objetivamente, através deste espaço, nós procedermos com a partilha do Evangelho com vista à edificação mútua da igreja. Este palco resulta de um trabalho prévio através da meditação às Escrituras Sagradas, de forma a de lá extrair não somente aquilo que é a palavra, mas sobretudo resgatar o espírito e a vida que está por detrás da palavra, através da guia, através da inspiração do Paráclito, este que nos capacita, isto é, capacita a sua igreja a poder encontrar todos os mistérios, a poder desvendar todas as revelações, e a poder também encontrar aquilo que é a intenção do Senhor para poder sustentar a sua igreja. Pois o Senhor, para além de ser o nosso Criador, Ele também é aquele que dá sustento à própria vida, isto é, Ele é aquele que sustenta a própria igreja. E Cristo, sendo a cabeça dessa mesma igreja, através do Espírito Santo, este lidera a ação missionária de condução da igreja para que esta possa levar a difusão do Evangelho até os confins do mundo. Este programa tem como intuito alcançar 4 principais objetivos. O primeiro destes é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade. Sente que existe um só Deus e o Espírito Santo é aquele que vai guiar-nos por toda a verdade para nós podermos alcançar a comunhão com Deus Pai, Deus Filho, por intermédio de Deus Filho, que é o caminho ao Deus Pai. O segundo objetivo é o de instalar na comunidade o hábito da meditação contínua às Escrituras Sagradas, como uma forma de encontrarmos lá todas as respostas para os desafios com que nos deparamos no dia a dia e fazer da bibliocentridade o padrão de atuação da igreja. O terceiro objetivo é o de promover o hábito da oração contínua. Orar e vigiar, obedecendo assim a instrução do mestre da oração, que nada fazia sem antes consultar o seu Pai e, sobretudo, quando fossem momentos tão importantes, separava-se e passava horas e horas a fio a orar, tal como também os puritanos e avivalistas faziam, separando-se, afastando-se da comunidade, passando horas e horas em florestas, colocando a sua cara sobre a terra para assim buscarmos a face do Senhor, fazendo-nos cheios da sua palavra, fazendo-nos cheios do seu Espírito. O quarto e o principal objetivo é o de promover a união da igreja. Esta união é por intermédio do cânon bíblico, pois é através da palavra do Senhor que nós podemos voltar ao Senhor como reino de sacerdote e assim possamos praticar o primeiro amor através de Jope: jejuar, orar, meditar e evangelizar. Vamos então dar início ao estudo 2, que tem como tema Drama entre Irmãos. Esse estudo vai incidir sobre o livro de Gênesis, todo o capítulo 4. Capítulo 4 é este que inicia no versículo número 21, vai até o versículo número 26. Importa sempre lembrarmos que nós encontramos Jesus Cristo e, objetivamente, o Evangelho, que é o anúncio de Cristo, não é somente ou particularmente o Novo Testamento. Nós encontramos o anúncio, a atuação de Cristo em todas as Escrituras Sagradas, desde Gênesis capítulo 1, verso 1, até ao livro de Apocalipse ou Revelação, o último capítulo, o último versículo. Então Jesus Cristo está lá nas Escrituras Sagradas em toda a sua extensão. E não é exceção no estudo que nós vamos fazer hoje. Vamos poder, em vários momentos, sobre vários mistérios, várias revelações, poder lá também compreender
o anúncio de Cristo, a atuação de Cristo, bem como também a revelação de Cristo enquanto o mistério do plano de Deus. Antes de entrarmos assim com profundidade desse estudo, vamos lembrar-nos o que nós estudamos na última edição, que foi a edição número 119. Nessa nós estudamos todo o capítulo 3 do livro de Gênesis, e o tema de estudo foi o pecado original ou a queda do homem. Nesse estudo, nós vimos ali a intervenção de 3 principais figurinos, ou 4, por assim dizer. Primeiro, a cobra, que era a serpente ali identificada, que era considerada o mais astuto dentre todas as espécies animais criadas por Deus. Mas também uma criação de Deus que também, tal como as outras criações, também Deus se agradou de tê-la criado. Temos em segundo lugar a mulher, que vem da costela do homem, a mulher que é o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, que também Deus não só se agradou, mas também, ao ter criado o ser humano, fez-lo com solenidade, para que estes pudessem ter a sua imagem, a sua semelhança. Temos em terceiro lugar a figura de Adão, que representa um homem, este que também representa não só a parte da humanidade ou do ser humano, que foi criado ao 6º dia, mas também aquele que foi a cabeça ou o líder a quem Deus deu a responsabilidade de o representar aqui na face da terra como seu governante. O que se observa na narrativa do capítulo 3 do livro de Gênesis é a intervenção da serpente, em que ela é identificada como um animal. Mas nós temos que compreender no sentido espiritual que aquele animal representa Satã. Satã, que assim é um espírito. Este espírito aproxima-se do homem, que é precisamente a criatura que Deus mais se orgulhou de ter criado, para poder colocar o homem contra Deus. Por essa razão é que Satã é identificado como sendo o pai da mentira, porque ela foi contrariar precisamente aquilo que Deus tinha dado a conhecer ao homem como sendo a sua vontade, dizendo que certamente se tu comeres o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não morrerás, os seus olhos abrir-se-ão e serás como Deus. Essa proposta que, tendo sido colocada aos ouvidos da Eva, fez com que ela passasse a olhar para aquela árvore e o fruto daquela árvore como desejável. Sem pestanejar, através da concupiscência dos olhos, Eva prova daquele fruto e Adão, não sendo menos culpado que a Eva, porque estava ao lado da Eva, também recebeu do fruto que depois Eva passou-lhe e ele também igualmente provou desse fruto. De seguida vem um Senhor, questiona, é quando Adão responde que por vergonha estava escondido, e de seguida o Senhor pergunta por que ele justifica-se, evocando que a culpa era da Eva. O Senhor pergunta a Eva, por que fizeste? Eva diz que foi por manipulação da serpente. Então, naquele momento que é o versículo 15 e 16 do capítulo 3, ali ocorre o proto-evangelho. O que representa o proto-evangelho? Representa aquilo que foi a profetização sobre o envio de Cristo como o Redentor da humanidade. Então, naquele momento, de forma solene, o Senhor anuncia, Deus anuncia que iria colocar uma rivalidade interna entre a serpente e a mulher, e entre a filha da serpente e a filha da mulher. De tal forma que o filho da mulher iria pisar a cabeça do filho da serpente, e este iria tentar morder o seu calcanhar. Seguida, então, Deus amaldiçoa
a serpente dessa forma, anunciando a vitória, anunciando Cristo, anunciando o Evangelho. Por isso é que dizemos que ali é o proto-Evangelho. Deus de seguida também amaldiçoa a mulher por ter sido uma das agentes participantes desse ato. E Deus também amaldiçoa a Adão. Por quê? Porque Adão, ele era aquele que tinha recebido a responsabilidade de ser o representante legal de Deus. Então Deus amaldiçoa a terra pelo ato de Adão. Então, de seguida, para completar esta condenação, Deus acaba por expulsar o homem do jardim do Éden, receando que uma vez tendo o homem lançado a sua mão para a árvore do conhecimento do bem e do mal, o receio que o Senhor tinha era que o homem também lançasse a sua mão para poder tocar a árvore da imortalidade. Então, expulsando o homem, colocou lá querubins para que eles ficassem a proteger o oriente do acesso ao jardim do Éden. De seguida, então, Adão chama a sua mulher de Eva, que representa vivente, ou mãe de todos os seres viventes, e assim termina aquele que foi o nosso estudo, porque o Senhor havia então encerrado esta parte que representa a queda e a condenação que recaiu sobre os agentes que participaram na queda. Então vamos agora entrar para o quarto capítulo. Este quarto capítulo é também de singela e de extrema importância. Por tudo que nós formos a estudar aqui, vai também nos remeter ao que nós estudamos, quer no capítulo 1, quer no capítulo 2, quer no capítulo 3 do livro de Gênesis. Tudo isto faz parte da criação, tudo isto faz parte da origem. E é aqui no livro de Gênesis, sobretudo nesses primeiros capítulos, que, não sendo tão importantes para conhecermos o Evangelho, conhecermos as Escrituras Sagradas, eles encontram-se densamente interrelacionados. O mais importante deste estudo de hoje é que ela vai mostrar de uma forma mais aprofundada o efeito do pecado. Se o capítulo 3 foi sobre a queda do homem, que ocasionou a queda, no capítulo 4 nós vamos ver aquilo que representa as consequências do pecado. As consequências do pecado podem ser analisadas sob duas dimensões. Por um lado é que o pecado remete à culpa, e por outro lado, o pecado também gera um efeito de contágio. Os teólogos dividem-se no seu estudo e interpretação sobre o pecado. Se há alguns que defendem que o pecado, para além de gerar culpa, isto que é inegociável, isto que eles todos consensualizam-se, mas o que divide é a questão sobre se o pecado contagia ou não as outras pessoas. Isto é, se o pecado de Adão também remete a uma condenação premeditada, a uma condenação, por assim dizer, antecipada a qualquer todo ser humano que descende de Adão, se sim ou se não. Então, isso divide o pensamento dos teólogos. Alguns defendem que, efetivamente, o pecado de Adão foi o que resultou a que nós todos somos e fôssemos pecadores. Outros defendem que não necessariamente. Por exemplo, nós encontramos nesta diapasão, neste pensamento, o profeta Jeremias, que ele diz que os pais comeram os frutos, a uva verde, e isso fez com que os dentes de seus filhos ficassem podres. Então, nesta passagem, o profeta está aqui a pré-anunciar que o pecado é individual, que não obstante os pais terem pecados, no sentido dos antecedentes terem pecados, antepassados terem pecados, não significa necessariamente que a descendência também é
pecador. Esse é, por um lado, o que separa o devido pensamento dos teólogos sobre a dimensão de contágio ou repassar o pecado para os outros. Mas, por outro lado, também tem uma primeira dimensão do pecado, que é a questão da culpa. A culpa é um elemento central do estudo que nós vamos fazer no dia 2. Por quê? Porque é a partir da culpa em que a pessoa pode sentenciar ou não a sua condenação. Isto é, após o pecado, o Senhor sempre nos chama ao arrependimento. A atitude do homem em face à convocação para o arrependimento é o que gera o pecado, isto é o que gera a morte. E foi precisamente o que acontece com a figura de Caim. Então, este que é uma das figuras centrais do estudo do dia 2, capítulo 4 do livro de Gênesis, quando o Senhor olha para aquilo que foi a atitude de dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Então, isto é mais ou menos o enredo do que nós vamos estudar no dia 2. Esse estudo, como nós vemos aqui, nós vamos dividir ou organizar em 4 partes. A primeira parte vai ser sobre o nascimento de Caim e Abel. E aqui no nascimento de Caim e Abel, nós vamos ver aqui o reconhecimento do homem, no caso de Adão e Eva, sobre a intervenção divina para o nascimento dos seus próprios filhos, quando eles consagram os seus próprios filhos por nascimento ao próprio Deus, como sendo um resultado do auxílio divino. Depois, ainda ligado ao nascimento de Caim e Abel, nós vamos ver a primeira oferta. E a oferta, no sentido da lei, é uma forma do homem se reconciliar com Deus, ou de voltar ao Senhor, mas com honra. E aqui nós vamos ver 2 atitudes de 2 ofertantes. E nós chamamos qualidade de oferta de Caim versus qualidade de oferta de Abel. Este é um pomo de discórdia, é um momento muito importante para nós percebermos todo o capítulo 4, o que se sucede depois disso. Então, o Senhor agrada-se de um, desagrada-se do outro. Mas também chama o arrependimento daquele a quem não se desagradou. Perdão, daquele do qual ele se desagradou. É de onde resulta, então, a segunda parte, que é o primeiro homicídio em todo o estudo das Escrituras Sagradas. E é um homicídio entre irmãos, do mesmo sangue, filhos da mesma mãe, do mesmo pai. No caso, o primeiro, por não querer se arrepender, acaba por cometer um homicídio, mas é algo que o Senhor lhe chamou a atenção. E nós vamos compreender como e por que ocorre o primeiro homicídio, por um lado, e em segundo aspecto, o fato de esse mesmo homicídio, este mesmo homem que cometeu o homicídio ou assassinou o seu próprio irmão, ele clama para que o Senhor lhe conservasse a vida, o Senhor ainda assim lhe conserva a vida. Então nós vamos ver ou conhecer este amor de Deus pela vida, o respeito que Deus tem pela própria vida, mesmo diante de alguém que tenha assassinado ao seu próprio irmão. Depois vamos ver a terceira parte, que vai ser sobre o progresso da violência, em que a partir daquela violência anterior vai gerar uma nova violência, e uma violência numa escala superior. E Deus, mais uma vez, volta a intervir, dando aqui também, novamente, um pré-anúncio do Evangelho de Cristo. E a quarta e última parte é quando nós vamos ver que estes foram os primeiros passos para a salvação, quando, novamente, Adão conhece a sua esposa Eva e voltam a gerar um outro filho chamado Sete, e depois deste tem também um outro filho, e inicia-se aqui a invocação do nome do Senhor. Então vamos começar precisamente com o nascimento de Caim e Abel,
que vai do versículos 1 até versículo número 7. Então diz a palavra do Senhor que Adão conheceu a sua esposa Eva. E esta parte é muito importante. Por quê? Porque há algumas pessoas que têm uma certa confusão. Semana passada eu fui abordado por alguém que queria aprofundar e conhecer a questão da queda do homem, a questão da desobediência à lei de Deus, quando, no caso, Eva prova do fruto dado do conhecimento do bem e do mal. Segundo esta mesma pessoa, dava uma certa percepção a entender que para ele, na sua percepção, o ato de terem provado do fruto dado do conhecimento do bem e do mal foi o homem ter conhecido a mulher. Como nós vemos, Adão somente conhece a Eva no capítulo 4. Muito depois de terem tocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, muito depois de terem sido condenados e sentenciados, muito depois de terem sido expulsos do Jardim do Éden, e muito depois também de, após terem sido expulsos do Jardim do Éden, o Senhor ter os vestido com uma túnica de pele de animais, que representa também esse ato em si, a redenção de Cristo. Porque para poder ter vestido eles de pele de animais, teve que sacrificar o quê? Os próprios animais. E os sacrifícios dos próprios animais eram o prenúncio de Cristo. Então, tendo Adão conhecido a sua esposa Eva, diz a palavra de Deus que eles conceberam e Eva deu à luz. Por quê? Porque quando Adão chama Eva, chama a sua mulher de Eva, Eva significa naquele sentido vivente, significa vida, significa que ela queria dar vida. Por essa razão é que diz aqui, pela segunda vez que a palavra luz é usada nas Escrituras Sagradas, é no capítulo 4, versículo número 1, quando dizem, e Eva deu à luz. E nós já dizíamos no Gênesis capítulo 1, versículo número 3, que a primeira coisa que Deus criou foi luz. Ele disse, haja luz. Nós dizemos que a luz é indicativo ou a condição ou pressuposto para haver vida. Não poderia haver vida sem antes existir a luz. E nós vemos aqui a luz, mais uma vez, a ser declarada, quando dizem que Adão, tendo conhecido a Eva concebeu e deu à luz a um filho primogênito que chamou de Caim. Por esse ato, significa que o homem tinha recebido o quê? Tinha recebido o poder da reprodução. No capítulo 1 do livro de Gênesis, versículo número 28, o Senhor diz, multiplicai-vos, crescei, fazer descendentes e dominai sobre todas as coisas. Então, precisamente, eles, ao terem concebido, que foi a sua primeira reprodução, em cumprimento do poder que Deus tinha lhes dado, para eles poderem reproduzirem-se. Então, eles reconhecem que aqui houve uma intervenção de Deus. É quando a Eva, então, chama esse filho de Caim. Caim, que não tendo uma interpretação literal, no sentido de significado hebraico da palavra, Caim remete a um agradecimento. Agradecimento por quê? Por terem concebido, por terem gerado um filho. E eles assim consagram o filho a Deus, invocando o nome do Senhor, dizendo que foi possível com o auxílio de Deus. Depois de Caim, de seguida, mais uma vez, pela intervenção do Senhor, tem um segundo filho, Adão e Eva. E Eva chama de Abel. Diz a palavra do Senhor que Caim era lavrador e Abel era pastor, criador de gado.
Depois, o versículo número 3 diz que, passado algum tempo, eles tiveram a necessidade de ofertar ao Senhor. Eles quem? Caim e Abel. A oferta ao Senhor aqui simboliza o reconhecimento que o homem tem de que tudo provém de Deus. Então, eles agora voltam para o Senhor. Por quê? Porque antes da queda, o homem tinha acesso a Deus de uma forma livre e espontânea. Mas com a queda, o homem tinha que voltar para Deus através de uma oferta. Para mostrar o quê? Para mostrar o seu reconhecimento, para invocar o nome de Deus. E para poder demonstrar que o homem é insuficiente sem o próprio Deus. O que representou a queda? A queda representou o orgulho do homem, que pela desobediência quis ser como Deus, porque quis também ter o conhecimento do bem e do mal, para que ele de per si pudesse saber o que é bem ou mal, sem necessitar da presença de Deus e da intervenção de Deus. Então agora com a queda, porque o homem reconhece que sem Deus ele é incapaz e insuficiente, então eles, depois de um tempo, eles ofertam a Deus. Nesta oferta, há uma questão muito fundamental aqui nesta oferta. É que, por um lado, Caim oferta o fruto da terra, porque ele era lavrador. Por seu turno, Abel oferta ao Senhor um cordeiro perfeito e com a sua gordura. Por quê? Porque Abel era pastor. Se nós formos olhar no livro de Levítico, capítulo 3, versículo 1, ali se refere à regra ou à lei sobre a oferta que agrada a Deus. E de acordo com essa regra, promulga-se que a oferta que agrada a Deus é uma oferta de um cordeiro. Que seja um cordeiro perfeito, sem defeito, e juntamente com a sua gordura. Então, dessas duas ofertas, Deus olha para as duas ofertas e ele reage em função dessas duas ofertas. Quando ele olha para a oferta de Caim, Deus não se agradou nem da oferta, porque ele ali não está a olhar só para a oferta. Olha para a oferta, agrada-se, não se agrada da oferta, então também vai olhar para quem? Para o ofertante. Então, ele não se agradou da oferta de Caim e não se agradou do próprio Caim. Relativamente a Abel, Deus agrada-se da oferta de Abel e agrada-se do próprio Abel. Por quê? Foi a atitude que cada um teve nesse ato singelo de honrar ao Senhor ao depositar a sua própria vida no altar. Então, Abel fez isso em jeito de honra, por reconhecer a posição superlativa de Deus na sua vida. E ele, submetendo-se a isso, honrando o Senhor, ele prescreveu aquilo que era a lei e fez, através da oferta, uma forma de adoração a Deus. Porque ofertar a Deus é uma forma de adorar a Deus. O que isso depois remete? Ou o que aconteceu depois disso? É quando nós vemos, de seguida, o que refletir, reconhecer a sua falha e corrigir a sua atitude. Só que Caim, não querendo fazer isso,
ele fica triste e cabisbaixo. Então Deus diz assim para Caim: Caim, tenha cuidado com a tua atitude, porque o pecado vai ficar ali parado à entrada da tua porta, vai ficar a espreitar-te. E tu tens inclinação para o pecado, mas dominai o pecado. Então Deus já estava a advertir, conhecendo o coração de Caim, de quem não quer se arrepender e se corrigir. Então faz mais uma advertência a Caim, dizendo: dominai o pecado. O que faz o Caim de seguida relativamente a isso? Em ato sucessivo, Caim convida o seu irmão Abel para o campo, dirige-se ao campo. Chegado ao campo, Caim comete homicídio. Caim mata o seu irmão Abel. Por quê? Ciúme, contenda. Ao invés de arrepender-se, ele preferiu, guardou aquela imagem em que Deus, desaprovando a sua atitude. Por quê? Por causa do coração dele. Ele guarda a imagem de Deus ao olhar com agrado, quer a oferta, quer o próprio Abel. E ele não querendo mudar ou se converter, ele então vai se vingar do seu próprio irmão. O que a palavra de Deus fala sobre vingança? Por um lado, o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que ninguém deverá vingar a seu irmão, somente o próprio Senhor. O livro de Levítico, no seu capítulo 17, sugere também que não se pode tocar no sangue, e também Deus proíbe que se coma o próprio sangue. Por quê? Porque o sangue representa a vida. O que isso queremos dizer com esta passagem aqui? É que Deus, então, de seguida, diz assim a Caim: Caim, a voz do sangue do seu irmão, está a entender? A voz do sangue. Sangue tem voz? Tem. Sangue é vida. A voz do sangue do seu irmão, que está derramado na terra, clama, chora. Deus criou a terra fala com Deus. A vida do irmão de Caim, que é Abel morto pelo próprio irmão, cujo sangue foi derramado na terra. Então diz que a voz do sangue do teu irmão chora, clama pela vida. Por quê? Porque a vida é um dom de Deus. Tal como os próprios pais, quando conceberam seus filhos, o que fizeram? Evocaram e consagraram os seus próprios filhos a Deus. Por quê? Porque a vida, o que representa filho, é um dom de Deus, é a graça do Senhor, é a bênção do Senhor. Então, aquela vida que agora já não tem existência física, mas é um espírito que está lá, clamou ao seu próprio Criador, e o Criador ouviu a voz do sangue do irmão que estava derramado na terra. Então Deus diz a Caim: onde está o teu irmão? Antes diz: onde está o teu irmão Abel? Caim, com arrogância, diz: não sei, por acaso eu sou o seu segurança? Então, quando Deus diz: a voz do sangue do teu irmão clama, chora.
Então, porque tu fizeste isso, é quando Deus então condena a Caim, dizendo o quê? Que a terra te amaldiçoe. Aqui é interessante ver essa forma como Deus amaldiçoa. Deus amaldiçoa Caim através da terra. Diferentemente, isso evoca-nos ou remete mais uma vez para Gênesis capítulo 3, versículo 18, onde Deus amaldiçoa o homem, Adão neste caso, por ter provado o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Como é que Deus amaldiçoa o homem? Disse, seja amaldiçoada a terra por ti. Deus amaldiçoa a terra pelo ato de Adão. Mas neste caso para Caim, Deus amaldiçoa Caim pela terra, ou através da terra, para melhor percepção. Em que sentido? Uma vez que a terra tinha aberto a sua boca para beber do sangue de Abel, e isso nós vimos que, segundo a palavra de Deus, Levítico capítulo 17, versículo 13, o sangue representa a vida. E porque o sangue representa a vida, Deus então proíbe de se comer o sangue, de se beber o sangue. Por essa razão é que Deus amaldiçoa a Caim através da terra, dizendo que daqui em diante aquilo que tu plantares não vai gerar fruto, tampouco ele, se antes poderia corrigir a sua oferta, porque antes deu o fruto da terra, só que não deu o melhor fruto, não deu, por assim dizer, a melhor oferta, que era o quê? Que era a oferta segundo o livro de Levítico, capítulo 3, versículo número 1, que era um cordeiro perfeito, com a sua gordura, tal como fez o seu irmão Abel. Então, neste caso, Deus amaldiçoa Caim através da terra, dizendo que se antes tu deste o fruto, que não sendo bom, ainda tiveste tempo de te arrepender, agora nem sequer vais ter fruto. E serás vagabundo e fugitivo. Caim diz, Senhor Deus, essa pena é muito pesada para mim. E Caim, termina clamando, peço-te que me poupes a vida. E isso fez com que Deus repensasse. Por quê? Porque somente Deus é quem dá a vida. E Deus não permite que nenhum outro homem tire a vida do outro homem. Então Deus reconsidera o pedido de Caim, mesmo tendo morto seu irmão Abel. E Deus diz então a Caim, se alguém te pôr a mão sobre a tua vida, essa pessoa será castigada 7 vezes. Isso, mais uma vez, remete-nos ao livro de Levítico, a lei, capítulo 26, versículo 23, em que Deus amaldiçoa 7 vezes mais aquele que desobedecer a sua palavra. Então, vejam como Deus acaba por não voltando atrás para a sentença ao homicídio, ao assassino, neste caso, ao Caim, mas também porque a sua palavra não volta para trás. Deus acolhe o pedido de Caim, sem revogar que a terra não gerasse fruto, isto é, amaldiçoando Caim através da terra, defendendo que Caim fosse ser vagabundo e fosse ser um nômada.
que andasse a vaguear por aí. Mas Caim apela pela vida. E Deus, então, reconhece o direito à vida a este mesmo assassino, tal como o próprio Cristo também perdoou a um condenado, impuro, assassino, na própria cruz, quando este se arrependeu. Mas esse diz, aquele que tocar a tua mão, isto é, você não vai colher nenhum fruto do que lançar à terra, mesmo tendo talento, habilidade de ser lavrador. Caim era lavrador. Caim tinha conhecimento. Caim tinha habilidade. Caim tinha diploma, tinha certificado. Mas não haveria de colher fruto. Isto é, Deus não revoga a condenação a Caim nesse sentido, tão pouco que ele não haveria de ser vagabundo e nômada. Somente reconsidera o pedido de Caim ao dizer que aquele que tocar a vida de Caim será culpado 7 vezes mais. Prontos, depois entramos para a terceira parte, o progresso técnico de violência. O que acontece? Caim, então, ele vai-se daquela terra e, como nômada, foi dar numa outra terra chamada Nod, que ficava ao oriente do Éden. Precisamente, os seres viventes estavam a guardar o Éden também ao oriente do Éden. Caim vai dar lá. Chegado lá, Caim conhece a sua mulher e tem um filho chamado Enoque. Depois de Enoque, teve outro filho. Esse outro filho teve outro filho. Essa é a descendência de Caim. Aqui no texto bíblico, observa-se uma genealogia de 6 gerações após Adão e Eva, isto é, Adão e Eva, Caim, Enoque, por aí em diante. Então, o que acontece? 7 vezes 70 nos remete ao Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículo 21. Pedro pergunta a Cristo, Senhor, até quantas vezes devemos perdoar aquele que nos ofende? 7 vezes? Até 7 vezes, ele pergunta e sugere uma resposta. Na tradição hebraica, deveria-se perdoar a pessoa até 3 vezes. Se oferece a primeira vez, pudesse perdoar, a segunda perdoar, a terceira perdoar, a quarta já não. De acordo com a tradição, com a cultura. Mas Pedro, por saber que estava a falar para um Messias, até a resposta de Cristo é tão surpreendente que também é similar ao que Lameque diz. Ele diz que não 7 vezes, mas 7 vezes 70. O que representa 7 vezes 70? Representa que não é um número aritmético de vezes, não se vê que devemos contar 7 vezes, tem que dizer que perdoa-se 490 vezes. Não. É a qualidade do perdão. Por quê? Porque até no mesmo Evangelho segundo Mateus capítulo 5, verso 21, quando Cristo ensina Pai Nosso, ele diz que até nós devemos perdoar a quem nos ofendeu e até orar por aquele que nos ofendeu. Então, tem também mais uma vez um prenúncio de Cristo aqui, neste ato de Lameque, que trata-se de um homicídio em defesa própria. Depois, temos a quarta e última parte, são os primeiros passos para a salvação. O que acontece? Adão e Eva já não tinham filhos.
Porque Abel era morto, Caim, vagabundo e nômada. Então, Adão conhece mais uma vez a sua esposa Eva. E Eva, mais uma vez, dá à luz um outro filho que chamou de Sete. E depois, esse filho que chamou de Sete teve a sua descendência que chamou de Enos. Este filho chamado de Enos sugere-se que a partir dessa altura, então, a humanidade começa a invocar a Deus a partir dessa terceira geração de Adão e Eva. De acordo com esta tradição que está aqui a relatar as Escrituras, em que se sugere que a humanidade começa a invocar a Deus a partir desta terceira geração de Adão e Eva. No entanto, uma outra tradição sugere que a humanidade começa a invocar a Deus muito depois, através de Moisés, quando Deus se apresenta para o seu povo. Chama dizer que depois da aliança com Noé, depois da aliança com Abraão, que Deus anuncia a Abraão que o seu povo seria cativo por 400 anos. Depois, o povo começa a invocar o Senhor lá quando estão cativos no Egito. Por quê? Por causa da opressão que estavam a sofrer por inerência da escravidão imposta pelo faraó. Então, nesse momento, nessa altura, o povo invoca o Senhor e Deus, a resposta, deixa a Moisés e diz a Moisés: vá até o Egito e diga a faraó para libertar o meu povo, para ir me adorar no deserto. E Moisés pergunta: Senhor, quem que eu digo que me enviou? E nessa altura o Senhor então apresenta-se a Moisés. Daí que essa outra tradição sugere que somente o povo começa a invocar o nome do Senhor a partir desse momento, por via de Moisés, que, tendo recebido a resposta do Senhor, foi dizer ao povo que quem me enviou chama-se Eu Sou, o Yahweh. Tendo chegado a esta parte, termina o primeiro momento de exposição, abre-se a fase para a colocação de questões, sugestões, dúvidas, comentários, para tornar o nosso estudo mais alargado e rico. Muito obrigado e até breve. A paz, irmãos. Obrigado. Aqui tenho algumas questões para melhor entendimento. A primeira é: por que o Caim deu uma oferta não agradável ao Deus? Será que não reconhecia como o Criador? A seguir, será que Deus perdoa todos os pecados? A outra vai completar a esta segunda pergunta. É o seguinte: por que não perdoou ao Caim quando matou o irmão? Na criação do homem havia outro povo por onde foi viver o Caim quando foi expulso? A última. O estudo de hoje sempre fala do nascimento de homens. E as mulheres não são contadas ou não nasciam? Sim. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo estudo e dizer que temos aprendido muito com o mesmo.
tenho cá duas questões. A primeira é se alguns teólogos falam que o pecado é individual, então, por que razão as consequências do pecado de Adão e Eva recaíram sobre as gerações passadas até as atuais? E a segunda questão é, após Caim ter cometido o homicídio e ser condenado, amaldiçoado por ser condenado por Deus, ele foi a uma outra terra e lá ele se juntou a uma mulher. Então, gostaria de saber se essa mulher ou os que viviam nessa terra também são descendentes de Adão e Eva. Estimados irmãos, saudações. Gostei muito de estar aqui hoje para relembrar sobre esta história do Caim e Abel. Não é nova, já havia tido oportunidade de, em outras aulas, ter acompanhado, mas o que eu gostei hoje foi entendo desta forma. A dado momento, eu, em particular, quando comecei a participar dessas aulas de ministração da palavra, era antes de me descobrir como uma pessoa que, a dado momento, tinha um chamado para servir a Deus. É por isso que cada dia que passa, quando a palavra vem, por mais que eu tenha escutado, antes, quando sempre vem novamente a mim, sempre traz-me uma mensagem nova, traz-me sempre alguma coisa que é para levar para a vida e quem sabe usar estas mesmas palavras para entregá-los a outros irmãos, porque no fim do dia a nossa missão como pessoas que seguem e servem a Deus é pescar almas para Ele. E este exemplo é muito bom e muito prático para servir a Deus, porque notamos que pela história de Abel e Caim, que Deus quer tudo de nós, aquilo que é de bom, aquilo que nós também achamos que precisamos, que nós achamos como nossa riqueza. Deus quer isso também, quer a nossa própria vida, porque a dado momento o Cordeiro perfeito, o Cordeiro hoje em dia somos nós mesmos. Somos nós que devemos nos sacrificar a serviço daquilo que são as vontades de Deus. E estou muito grato por esta palavra. É uma palavra que não me canso de ouvir, porque traz consigo, como eu disse, ensinamentos valiosos. Só para, a dado momento, dar assim um entendimento mais a fundo, irei tecer assim algumas questões. A primeira destas é: como é que podemos hoje corrigir nossas falhas de modo a honrar e agradar, de modo a honrar e agradar a Deus? Como é que hoje podemos corrigir nossas falhas de modo a honrar e agradar a Deus? Quais são os mecanismos ou ferramentas que Deus usa hoje para nos alertar e nos advertir do pecado? O que é que representam Abel e Caim na humanidade atual? O que representam Abel e Caim na humanidade atual e o que aprender dos dois? Quais são as primeiras
Quais são os primeiros passos descritos na Bíblia para a salvação? E quais são as peças fundamentais para os primeiros passos para a salvação descritos na Bíblia? Hoje, quais são os passos que devemos dar rumo à salvação? E para fechar a minha intervenção, queria saber por que, mesmo depois do pecado original e da sanção pelo pecado original, ainda assim, Adão e Eva reconheceram e deram graças a Deus pelo dom da vida ou pelo nascimento. Amados, obrigado por essas questões que foram aqui colocadas para darem mais profundidade e também para expandir a matéria de estudo, a nossa compreensão, bem como também a nossa edificação mútua com vista a uma união da Igreja, ciente que estas mesmas questões são resultado do mesmo Espírito que opera em meio de nós e, por via desse mesmo Espírito, dessa mesma graça, também iremos trazer inspiração do Espírito Santo para trazermos respostas que não só comuniquem, mas também que edifiquem e assim também possamos louvar, honrar e glorificar ao Senhor. Então vou passar a responder cada uma dessas questões que foram colocadas pela ordem da sua chegada. A primeira destas é: por que Caim deu uma oferta não agradável a Deus? Será que ele não reconhecia Deus como Criador? A desobediência do homem para com Deus já havia sido instalada, já havia sido cometido pela desobediência de Adão e Eva, ao querendo ser como Deus, ao quererem que os olhos ficassem abertos, ao quererem saber distinguir o bem e do mal, eles não só herdaram, no caso a descendência, herdou esta culpa que foi repassada pelos pais quando assim instaura-se o pecado na humanidade por inerência da atuação de Satã como sendo o pai da mentira, que conseguiu incitar o homem, colocar o homem contra Deus, ao fazer com que o homem duvidasse da palavra de Deus e, por consequência disso, então, o homem foi afastado da presença de Deus quando Adão e Eva são então expulsos de Éden. Consequentemente, então, também Caim, ele tinha inclinação para o pecado, tal como Deus também lhe chamou a atenção quando lhe viu cabisbaixo. Disse assim: o pecado está bem aí à tua porta, está a espreitar-te. Então, corrija-te. Isto é, domine sobre o pecado para que não se repercute e do pecado, então, possas morrer espiritualmente falando. Por essa razão é que Caim deu uma oferta não agradável a Deus. É pela inclinação ao pecado que atuava sobre Caim, fez com que Caim, no ato da oferta, não reconhecesse a Deus como Criador, por inerência do pecado que havia sido cometido pelos seus pais, que também tiveram uma atitude similar. Número 2, será que Deus perdoa todos os pecados? Deus perdoa o pecado original,
quando o homem se arrepende de usar das suas próprias forças, cabeça, méritos para poder viver. Quando o homem reconhece que ele é pecador, se arrepende ao Senhor e reconhece Cristo como sendo o nosso Redentor, então este homem é perdoado pelos seus pecados, é expiado pelo sangue aspergido de Cristo na cruz de Gólgota. Então ele é purificado desta condenação que é o pecado original através do ato do sacrifício vicário de Cristo. Esse pecado, sim, o homem é perdoado por Deus por intermédio de Jesus Cristo. Entretanto, o perdão pelo pecado não significa que a pessoa fica exímia de cumprir aquilo que a lei do homem, a lei de Deus remete. Se a pessoa viola a lei, ainda que seja perdoado por Deus, não deixa de cumprir a condenação que essa mesma lei prevê. Então, quando se fala de perdoar, Deus perdoa o pecado, se refere a que Deus purifica a consciência do homem, para que através da sua consciência ele não fique com sentimento de culpa para com Deus. Deus sim, ele perdoa os pecados. Mas o perdão dos pecados não exime o homem de cumprir qualquer violação que tiver feito a uma certa disposição ou norma legal. Número 3. Por que não perdoou Caim quando Caim matou ao irmão? Como estávamos a falar, é por uma questão de lei. Significa que Caim tinha violado a lei de Deus. Caim tinha tocado sangue do trem. Somente o próprio Deus é quem dá e é quem tira. Então Caim, pelo fato de ele ter morto o seu próprio irmão, tinha transgredido a uma lei de Deus. Por isso é que ele sofreu aquela sanção de Deus, quando Deus amaldiçoou a Caim através da terra, dizendo que tudo que ele plantasse não iria gerar fruto algum e que ele seria vagabundo e nômada. Número 4. Na criação do homem havia outro povo onde foi viver Caim quando Caim foi expulso dali da sua terra. Sim, existia um outro povo que era uma outra descendência que não fosse o povo que residia naquela região onde Adão e Eva foram colocados quando estes foram expulsos do Éden por desobediência. Então, a palavra de Deus diz que Deus então expulsa Caim mais uma vez daquela terra e Caim então tornou-se vagabundo e foi dar a região de Nod. E lá na região de Nod foi conhecer outras pessoas, foi conhecer uma outra mulher, do qual depois conceberam e teve filhos e sua descendência. Aquele era um povo, era uma terra desconhecida para Caim. A terra não era o povo na essência de proveniência do próprio Caim, que era descendente de Adão e Eva, sendo Adão e Eva estes que o Senhor tinha feito aquela aliança na forma pela qual o Senhor deu a conhecer a lei, tendo-os introduzido no jardim do Éden. Depois foram expulsos por desobediência.
E em ato contínuo, então, nós vemos Caim agora foragido, lá ele, numa terra em que ele sabia que não estaria sob a proteção do divino Criador, quando ele receava até que eventualmente não pudesse ter vida, ele pede até assim que o Senhor lhe poupasse a vida. Número 5. No estudo de hoje, sempre se fala do nascimento de homens e as mulheres não eram contadas ou não nasciam. Nós aqui estamos a olhar era para a descendência de Adão e Eva. Eles tiveram homens, tiveram primogênitos. Que no caso nós vimos Caim, Abel e Sete. Esses são os descendentes de Adão e Eva. Naturalmente que existiam mulheres também, da mesma forma que Caim foi conhecer uma outra mulher num outro povo. Portanto, em outros povos, em outras casas, em outras famílias, também existiam quer homens, quer mulheres. Número 6. Se alguns teólogos sugerem que o pecado não se transmite, por que razão as consequências do pecado de Adão e Eva recaíram sobre as gerações passadas até a atual? O que os teólogos sugerem é que o pecado é uma consequência de um ato individual. Mas quando Adão e Eva eles são expulsos do Éden, eles perderam a comunhão com Deus, com o Criador. Por quê? Porque eles passaram, então, a conhecer o bem e o mal, significa que eles estavam à mercê dos seus atos. Não é? Consequentemente, vimos dois atos, ato de Abel, que agrada a Deus, versus ato de Caim, que não agrada a Deus. Por essa razão é que esses teólogos sugerem que o pecado é uma consequência, é uma responsabilidade individual de cada um. É assim que Adão e Eva transmitiram o seu pecado para gerações posteriores, para aqueles que perpetuaram essa desobediência ao Senhor. O que isso significa? Significa que o Senhor, quando condenou o homem e a mulher, também condenou a própria serpente, tendo ali anunciado o proto-evangelho, que iria enviar ou que iria instalar uma rivalidade eterna entre o filho da serpente e o filho da mulher. Consequentemente, na rivalidade entre o filho da serpente e Caim, o filho da serpente venceu Caim. Na rivalidade entre o filho da serpente e Abel, Abel venceu o filho da serpente. Então, aquela rivalidade é eterna, mas ele estava a pronunciar Cristo, que iria vir, iria pisar a cabeça da serpente. E nessa altura, então, toda a humanidade seria expiada por um único ato, que é esse ato, esse sacrifício vicário de Cristo. Mas isso é somente uma expiação única, espiritual, eterna, que iria se instaurar um novo sacerdócio, que é o sacerdócio de Cristo, sacerdócio em ordem a Melquisedeque, para que desde então ele passasse a ser um sumo sacerdote. Porque antes de Cristo, o sacrifício ou condição para a expiação era através de sangue quente, animal morto, em que se impunha a mão sobre aquele animal, como se repassasse a culpa ou a expiação do homem para o animal. E assim era no Antigo Testamento, de acordo com a lei. Mas agora nós não somos justificados pela lei, somos justificados pela fé em Cristo, Cristo como sendo aquele que carregou os nossos pecados e que nos expiou através da sua redenção. Número 7. Após Caim ter cometido homicídio e ter sido condenado, ele foi se juntar a outra mulher.
será esta mulher descendente de Adão e Eva? Não é descendente de Adão e Eva, porque agora vai Caim dar a terra de Nod e encontra lá outra comunidade, outro povo. Então, nós estamos a falar de descendentes de Adão e Eva. Número 8. Como é que podemos hoje corrigir nossas falhas de modo a honrar e agradar a Deus? Então, nós hoje podemos corrigir nossas falhas de modo, estamos a falar de honrar e agradar a Deus. No estudo de hoje, nós falamos de honra e agradar a Deus através da oferta. A oferta de quem? A oferta de Abel. Foi a oferta que representou uma honra a Deus, porque ele deu uma oferta que prescrevia a lei. Consequentemente, foi uma oferta em que o próprio Abel colocou a sua própria vida. Por quê? Porque ele colocou ali um cordeiro perfeito, juntamente com a sua gordura. Isso representa sangue. Sangue representa vida. Então, Abel colocou a sua própria vida no altar. Então, Abel honrou o Senhor. Abel agradou a Deus. Então, hoje, a forma de nós também corrigirmos as nossas falhas, de modo a honrar e agradar a Deus, é também nós darmos o nosso sacrifício, o nosso melhor sacrifício a Deus no seu altar. Isto é, devolvermos a Deus. O que é devolver a Deus? O nosso tempo, a nossa disponibilidade, a nossa disposição é lhe servir em todo e qualquer lugar onde nós estamos. Não somente dentro de uma igreja viva, mas por todos os nossos atos, omissões, onde quer que nós estejamos, nós estamos ao serviço do Senhor. Então, essa consciência de ofertar ao Senhor, devolver ao Senhor, estar ao serviço do Senhor, representar ao Senhor, mas sempre dando o melhor que nós temos. Temos todo tipo de recursos, não estamos a falar só de recursos materiais, financeiros, tempo, vida. Então, esta é que é a forma de hoje nós corrigirmos a nossa falha. Porque quando nós fazemos isso, então estamos a reconhecer que a vida que nós temos não é nossa. A vida que nós temos nos foi dada, concedida pelo Criador. Então, dessa forma, estaremos a devolver a nossa vida ao Criador. E assim estaremos a dar a melhor oferta a Deus. Estaremos a honrar a Deus por reconhecermos que Ele é o nosso Criador. Tal como a oferta de Abel reconhecia que Ele, tudo o que Ele tinha, era oferta do Senhor. Que até, inclusive, a sua própria vida era dada pelo próprio Senhor. Então, essa é que é a forma que nós hoje podemos corrigir as nossas falhas de forma a honrar e agradar a Deus. Número 9. Quais são os mecanismos que o Senhor usa hoje para nos alertar e advertir do pecado? O primeiro mecanismo é a consequência do próprio pecado. Por quê? Porque o pecado gera o quê? Gera sofrimento. De que forma? Quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. E quando nós nos afastamos, e pecar significa rejeitar a Deus. E quando a pessoa rejeita Deus, Deus se afasta de nós. E quando Ele se afasta de nós, então nós ficamos sujeitos, ficamos sem defesa, sem proteção, sem a sua providência. Consequentemente, todo pecado gera sofrimento. Esse sofrimento é causado pela nossa própria atitude. Então, Ele, quando envia o sofrimento como consequência das nossas próprias escolhas, é uma forma de nós levarmos a nossa consciência para perceber por que nós fizemos assim. Cada um sabe, pela consciência, pelo homem, primeiro homem, ter tocado a árvore do bem e do mal. Então, cada um sabe o que é certo, o que é errado. Então, em função do sofrimento causado pelo pecado, a pessoa pode se arrepender quando o quê? Quando reconhece que pecou, se arrepende desse mesmo pecado e regressa para o Senhor. Então, os mecanismos que o Senhor usa para nos alertar é o sofrimento, que é a consequência da queda, que isso nos pôs longe, afastados do Senhor. Então, nós agora temos que nos reconciliar, temos que fazer o quê? Temos que voltar ao Senhor, regressar ao Senhor. Para regressar ao Senhor, porque Ele é puro, porque Ele é santo. Então, nós também devemos fazer o quê? Devemos nos purificar.
E purificar significa o quê? Afastar do pecado, rejeitarmos a vida do pecado, nos corrigirmos para podermos voltar para Ele. Número 10. O que representam Abel e Caim na humanidade atual e o que aprender dos dois? Abel e Caim na humanidade atual, se nós formos olhar para a igreja, vamos fazer essa analogia dentro da igreja. Então, Abel e Caim dentro da igreja representa dois tipos de povos, dois tipos de adoradores. Tem aqueles que são cristãos do átrio, que estão na igreja, mas não são da igreja. Esses não dão a sua melhor oferta. Não são genuínos, não são puros dentro da igreja. Esses são cristãos do átrio. Isso a nível dentro da igreja, a genealogia entre um Abel e um Caim. Os dois foram para o altar. Os dois tiveram a oportunidade de honrar a Deus. Mas Abel representa aquele cristão que está na igreja e é da igreja. Que representa aquele que faz um sacerdote de Cristo. O que é fazer-se um sacerdote de Cristo? É reconhecer que Cristo é o nosso sacerdote e que nós devemos somente interceder a Ele. Como? Por via do nosso arrependimento, conversão e batismo. Este ato formal, este protocolo de conversão, que se chama batismo, nos torna novos homens, criaturas regeneradas em espírito. Se nós somos regenerados em espírito, passamos então a buscar por coisas espirituais. Quando nós buscamos por coisas espirituais, praticamos as coisas espirituais, então nós estamos a demonstrar, a provar ao Senhor o qual nós o desejamos. E, em resposta a isso, então vem a forma como Ele olha para o nosso serviço, que é a nossa oferta, a oferta do nosso tempo, a nossa dedicação, o nosso serviço, e Ele então vai agradar-se, tal como Ele se agradou, quer da oferta de Abel, quer do próprio Abel. Então, isto é o que representa Abel e Caim na humanidade atual. Número 11. Quais são os primeiros passos descritos na Bíblia para a salvação e quais são as peças fundamentais para a efetivação desses primeiros passos para a salvação? É um pouco em linha com o que estivemos a dizer há pouco tempo. Se nós formos a ver no estudo de hoje, os primeiros passos para a salvação foi quando Adão conhece novamente a sua esposa Eva, a sua mulher Eva, e depois gera um outro filho chamado Sete. Este filho chamado Sete gera um outro filho chamado Eno, e a partir desta geração, eles começam a invocar ao Senhor. O que representa invocar ao Senhor? Invocar ao Senhor significa que eles começam a adorar ao Senhor, a buscar pela sua face, a buscar pela sua presença, a chamar pelo nome dele. E esse chamar pelo nome do Senhor não é só uma atitude paliativa, no sentido de só dizer Deus, eu te amo, eu te quero, eu te desejo, eis-me aqui. Mas é demonstrar. Por quê? Porque muitos cristãos dizem que Deus nos ajude. E eu pergunto, será que Deus não quer nos ajudar? Por que você diz que Deus me ajude? Está a duvidar que Deus pode lhe ajudar? Então, esse pensamento já mostra que é uma dúvida relativamente à palavra de Deus. Você tem que se ajudar para Deus te ajudar, porque a palavra está lá. O que requer de nós é o quê? É fé, que é crer na própria palavra, para que você não diga Deus me ajude. Porque quem diz Deus me ajude está a duvidar que Deus é o quê? É Pai, é providente, é protetor, e é quem nos dá a vida, e é quem sustenta a nossa própria vida. Então, é 11, né? Ou é 12? É 11, né? Os passos para a salvação, como nós vimos, foi através desta terceira geração de Adão e Eva,
E as peças fundamentais para a efetivação desses primeiros passos para a salvação, um pouco do que estávamos a falar antes, é a questão da penitência contínua. Penitência contínua o que é? É purificação contínua. A pessoa purifica-se toda a vida, todo momento, toda hora, reconhecendo continuamente que a sua natureza carnal é pecador. Deus disse a Adão e Eva, quando expulsou do jardim, que quando amaldiçoou a terra por causa da atitude de Adão, disse que somente pelo trabalho árduo ele iria ter o seu sustento, porque do pó que ele veio, retornaria também ao pó. O que isso significa? Significa que, pelo fato da nossa natureza ser ou provir do próprio pó, os passos para a salvação, ou a efetivação, os passos para a efetivação dessa mesma salvação, é uma adoração contínua ao Senhor através de uma penitência contínua. Jejum, oração, meditação às Escrituras, evangelização. Quanto mais esses primeiros 3 atos, que são os pressupostos, os fundamentos, quanto mais nós jejuamos, oramos, meditamos as Escrituras Sagradas, então isso aumenta o nosso fervor para podermos evangelizar, que é o que é proclamar a Cristo, testemunhar a Cristo. Jejum o que é? É rejeitar, é regenerar, é purificar. Orar o que é? É buscar comunhão com o Senhor. Meditar as Escrituras o que é? É conhecer o Senhor, conhecer o seu caráter e adquirir esse seu caráter. Então, quanto mais a pessoa isso faz, isso lhe fortalece, lhe prontifica, lhe muda o caráter. E quanto mais muda o teu caráter, o teu ser, o teu estar, o teu falar, o teu agir também muda. Isso é que é a evangelização. A pessoa não evangeliza somente com o que fala, mas também com o que faz, com o que demonstra, com o que pratica. Isto é que é o testemunho. Dessa forma nós vamos evangelizar, ao ponto das pessoas perguntarem: aonde é que adoras? Isto é, quero conhecer esse Deus que tu conheces. Número 12. Hoje, quais são os passos que devemos dar rumo à salvação? Essas 3 perguntas estão um pouco interrelacionadas, ou talvez da forma como estamos a trazer uma resposta, mas são muito interessantes também. Iríamos sugerir imitar a Cristo, rumo à salvação, imitar a Cristo, tal como Cristo disse: quem quiser ir após mim deve negar a si próprio o quê? Rejeitar a sua natureza carnal, querer ser cidadão do reino, isto é, querer nascer de novo. Para nascer de novo deve morrer. É o que diz a palavra. Diz assim que se aquele que quiser viver, morrerá. Então, negar a si próprio é morrer. O que é morrer? É mortificar. É a questão da penitência. Então, nega a si próprio, quem quiser ir após ele, nega a si próprio, carrega a sua cruz. O que é carregar a sua cruz? É aceitar todas as perseguições, injúrias, tentações que nós, enquanto formos cidadãos do reino, vamos viver, vamos receber. Porque isso atrai o quê? Atrai problemas, atrai desafios, atrai dificuldades, oposição. Então, carregar a sua cruz o que é? É aceitar pela fé, viver pela fé e enfrentar pela fé todo este conjunto de circunstâncias que a fé vai nos remeter. Sem murmurar e sem blasfemar. Então, este é o segundo passo. E o terceiro passo é seguir a Cristo. Seguir a Cristo o que é? É perseverar até o fim. Usar a palavra de Deus como a arma para enfrentar com todos esses problemas. Porque a guerra não é entre o homem. Eu não tenho problema nenhum com qualquer outra pessoa. Tal como
é a forma como nós devemos encarar e viver a fé. Ainda ontem, numa instância, numa casa, eu discutia, porque estávamos diante de um certo problema, e eu perguntava de uma forma pedagógica, diante desse problema que nós estamos aqui a ver, como é que você reagiria? Então ele disse, diante desse problema, esse sofrimento, eu não faria outra coisa a não ser ir para a esquadra, ir para o tribunal, ir queixar, ir discutir. Discutir no sentido de ir protestar contra os direitos que tem. É interessante, perguntou outro item, mas era mais para provocar, era para evangelizar, era para testemunhar a Cristo. E eu lembrei a esses irmãos que esses problemas que vocês estão a ver são problemas do Evangelho. Certa vez eu subi um Yango e estando lá comecei a escutar louvores. Eu percebi que aquele cidadão era do reino. Eu perguntei, louvores, interessante. É muito agradável estar aqui na sua companhia. E depois ele deixou escapar, eu percebi que ele eventualmente era um cristão. O mais interessante é que ele de seguida diz assim, certa vez eu coloquei uma prova de fé, um desafio de fé, e na minha oração, na minha busca, na minha intercessão, eu pedi a Deus sabedoria. Ele depois diz, sabe como Deus me respondeu? Eu disse, não. Ele disse, trouxe-me problemas. Eu disse, sim. Porque tal como o rei Salomão, quando Deus lhe visitou à noite, após ele ter ofertado 3.000 cabeças, Deus disse, Salomão, peça-me o que tu queres. Salomão disse, peço-lhe sabedoria e conhecimento para julgar as causas do seu povo com justiça. O que Salomão estava a pedir? Sabedoria para quê? Para resolver problemas. Então, tudo no mundo espiritual, quando nós somos cristãos, quando somos da fé, temos que saber que tem um preço. Por isso Cristo diz, quem quiser ir após mim, nega a si próprio, carregue a sua cruz e siga-me. 13 e último, por que é que mesmo depois do pecado original e da sanção, Adão e Eva reconheceram e deram graças a Deus pelo reconhecimento? Por que é que mesmo do pecado, por que é que mesmo depois do pecado original e da sanção, Adão e Eva reconheceram e deram graças a Deus pelo nascimento? Por reconhecerem que foi com o auxílio de Deus que eles tiveram aqueles filhos. Muito bem. É que o que acontece? Adão e Eva, eles foram sentenciados. Consequentemente, eles foram expulsos do Jardim de Éden. Por eles terem sido expulsos do Jardim do Éden, Deus, depois o que fez? Vestiu-lhes de túnica, de pele de animais, para que eles cobrissem a sua nudez. Desde aquela altura, então, eles passaram a perder a comunhão espontânea com Deus. E eles, para buscar a Deus, tinham que o quê? Tinham que invocar o seu nome. Porque antes Deus aparecia-lhes e convivia com eles, sem eles terem que fazer sacrifício e oferta. Por essa razão, é que nesta fase em que eles agora estão expulsos do Éden, não têm a comunhão, não convivem com Deus, eles então são obrigados a terem que invocar o nome de Deus, a ter que buscar o nome, a terem que se esforçar para poderem conhecer a face do Senhor. Por essa razão é que até eles passaram então a reconhecer em tudo ao Senhor. Não é? Isto é o Evangelho, que é o anúncio de Cristo, a ponto de até no nascimento dos próprios filhos, eles até terem reconhecido que era com auxílio, pelo auxílio e pela vontade do Senhor que eles tinham aqueles filhos. E reconhecerem que os filhos eram então dom, graça e favor do próprio Senhor. Então, por esse motivo é que eles reconheceram e deram graças ao Senhor pelo nascimento de seus filhos depois do pecado original. O que significa que eles não deixaram de ser expulsos, porque nós viemos antes, se Deus perdoa ou não. Perdoa, mas ainda que perdoe, a pessoa não deixa de pagar ou de cumprir as condenações.
as sentenças que se incorporam. Mas eles se arrependeram, sim, se arrependeram. Mas não voltou para trás a sentença do Senhor. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença e interesse. Deixem ficar os vossos comentários, sugestões e dúvidas, que nós teremos muito gosto em poder daqui interagir para desenvolver uma troca frutuosa para a edificação da igreja. Encontre este trabalho junto aos nossos arquivos digitais, em nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.